prosseguindo com os nossos estudos a respeito das epístolas paulinas, a gente dá sequência começando com esses versículos que estão em 1 Coríntios 1, 4 e 5. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isso é, em toda palavra e em todo conhecimento. Começando por isso, a gente começa a entender que o povo de Corinto, eles tinham um conhecimento a respeito da palavra e conhecimento a respeito de diversos assuntos da cultura deles, das culturas próximas, eles tinham um conhecimento grande, leva a entender, né, até quando a gente estuda um pouco da história daquele povo. Só que aí a gente entra na primeira grande sacada que a gente tem disso tudo, que é o quê? Uma diferenciação bem interessante que a gente tem do conhecimento. O que é o conhecimento? O conhecimento é tudo aquilo que chega a nós, tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que vai fazer parte da nossa memória, fazer parte do nosso aprendizado. Como assim? Eu estou lá no colégio, estou lá na escola e começo a fazer aulas de inglês. Eu vou começar a ter conhecimento do inglês. Eu vou começar a ter conhecimento de como é que funcionam os verbos, como é que eu monto uma frase, como é que eu faço um texto, como eu leio e traduzo um texto. Eu começo a ter esse conhecimento. Eu começo a conhecer esse idioma novo. Agora, quando eu vou conversar com uma pessoa, quando eu vou conversar com uma pessoa que fala inglês, uma pessoa de outro país, alguma coisa assim, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que pegar todo aquele meu conhecimento e colocar em prática. Então, isso já não vai mais ser conhecimento, isso vai ser sabedoria. É quando eu ponho o meu conhecimento em prática, quando eu transformo o meu conhecimento em ação. Quando eu faço isso, o conhecimento já não é só conhecimento, esse conhecimento ele vira sabedoria. Por isso que Salomão ele pediu para Deus sabedoria, porque conhecimento ele tinha, conhecimento ele possuía. Então ele tinha que ter algo a mais. Então ele pediu sabedoria, o que, que ele ia fazer com tudo aquilo que ele conhecia. Meu ponto de vista, ele por ser rei, ele por ser uma pessoa influente, uma pessoa que era informada sobre tudo o que estava acontecendo, ele tinha um grande conhecimento, mas ele tinha sim que ter sabedoria para administrar aquele conhecimento. Tem um ditado que eu ouvi uma vez que faz muito sentido nisso, que diz que conhecimento é saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é não colocar o tomate na salada de fruta. Então, essa é a diferença do conhecimento para a sabedoria. O povo de Corinto, Paulo ele toca nesse ponto aqui, ele diz que eles tinham conhecimento. Então, faltava para eles o quê? A doutrina da palavra de Deus para eles pegarem aquele conhecimento e colocarem em prática, transformarem aquele conhecimento em sabedoria. 1 Coríntios 1,10 diz assim: Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não hajam divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só parecer, pensamento e num só parecer. Nesse pequeno versículo a gente já encontra três pontos importantes. Paulo, se a gente lê as cartas dele, se a gente lê com atenção, a gente vai ver que ele tinha uma coisa muito interessante que ele conseguia imputar dentro de uma simples frase vários conceitos. Ele conseguia compactar, na verdade, dentro de uma sentença várias coisas que ele queria transmitir. Isso é muito interessante quando a gente lê as epístolas paulinas, a gente vai ver essa linha de pensamento de Paulo mais constante. Então, dentro desse ponto, ele solicita que eles concordassem a tal ponto de terem uma só voz, que é lá no começo, né? Ele diz que ele suplica para todos concordarem uns com os outros no que falam. Depois, ele exige a remoção do mal pela qual a unidade é destruída. Como assim? Ele diz assim: que eles têm que concordar uns com os outros para quê? Para que não hajam divisões. Essas divisões é que têm que ser removidas. E depois ele desvenda a verdadeira natureza, né, da harmonia, que é o quê? Que todos estejam unidos num só pensamento
e num só parecer. Então, nesse versículo ele diz que todos eles têm que ter uma concordância, eles têm que concordar com as coisas, com o assunto, para quê? Para que aquele mal chamado divisão não entre ali. E quando não entrar, ele vai ter uma comunidade unida num só pensamento e numa só divisão. Unidos num só pensamento é a mente e num só parecer é o juízo. Então, isso que ele está pedindo. Como exemplo, a gente vai mostrar o seguinte: aqui está uma comunidade. No centro ali, né, só por questão de visual, que eu coloquei no centro em maior, tá? Para ter um destaque. Vamos destacar que aquele que está no centro ali seria o líder dessa comunidade. O líder não é o que está no centro e não é maior que os outros. Foi só uma ilustração que eu fiz aqui. Esse líder tem a comunidade e daqui a um tempo tem uma pessoa que começa a trazer coisas, ver coisas que não concorda e tudo mais. E aí o que, que ele faz? Essa pessoa vai ter uma mente diferenciada do resto da comunidade. Só que como nós temos uma tendência comunicativa, nós como seres humanos temos uma tendência de nos comunicar, ele vai expor esse ponto para alguma outra pessoa. Se essa pessoa tiver também alguma predisposição para concordância, no final a gente vai ter duas pessoas conversando e concordando sobre o mesmo assunto, que não é o mesmo assunto que a liderança aponta. Depois eles passam para outro, depois outro, 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 outro. E aí a gente tem o que? Começa a ter duas visões de repente sobre um mesmo assunto. A gente começa a ter divisão. A gente começa a ter duas visões sobre um assunto. E dentro desses aí se levanta algum que se assume como líder de estudo. E aí nós temos divisão. Duas visões diferentes sobre algum assunto. O que, que acontece? Acontece que se isso for usar a linha bíblica da qual Paulo estava se referindo, o que, que teria que acontecer? Nós temos aqui a comunidade e uma pessoa que vai discordar, vai achar uma discordância dentro de alguma coisa. A tendência seria o líder ir conversar com essa pessoa e não impor o pensamento dele. Daqui a pouco, aquela pessoa que discordou em alguma coisa pode levar essa discordância ao líder da comunidade, e se de fato o líder assumir que não, peraí, é verdade, a gente tem que alinhar isso aqui, não é bem assim mesmo. Então, havendo uma concordância, os dois vão falar a mesma língua e volta a ser uma comunidade, uma unidade em comum. Porque o líder assumindo que não é a pessoa que vai ser a detentora da razão, e os outros assumindo que não vão ser as pessoas que vão ter cada uma visão própria, causando essas divisões. Mas sempre quando houver uma raiz dessa divisão, né, tem que ser sanada, tanto pelo líder quanto pela própria pessoa, né? Se a pessoa que não tem um cargo de liderança discorda de alguma coisa, a tendência básica e bíblica é alinhar isso, levar a liderança para ter um comum acordo. Porque numa dessas, pode ser que essa própria pessoa tenha um ponto de vista em que o próprio líder não viu. E o contrário também, essa pessoa pode estar com a mente meio turva, né, confusa sobre algum assunto que precisa ser sanado pela liderança, por alguém que tem uma visão um pouco diferente disso tudo. Uh, a comunidade de Corinto, então, seguindo, a gente pega ali no capítulo 2, versículo 10 até o 12, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Gratuitamente, a gente também pode usar a tradução de nos tem dado pela graça ou de graça. Aqui a gente está usando a NVI, né, nesses versículos,
E isso quer dizer o quê? Nós temos o Espírito de Deus. Nós temos a mente de Deus. Peraí, mas tá confuso porque quem conhece os pensamentos do homem é o espírito do homem e ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o espírito de Deus, mas tá, peraí. Então tá. Nós temos o que Paulo, nós somos muitas vezes aquilo que Paulo chama de o homem natural. O homem natural é aquele que age pelos seus instintos ou pelos seus pensamentos primitivos, vamos dizer assim. Então, a gente vê uma pessoa batendo em outra pessoa, nosso instinto vai ser defender muitas vezes. A gente vê uma pessoa sendo xingada por outro, se a nossa, se a nossa índole for um pouco mais uh, impetuosa, a gente vai se meter, a gente vai querer se meter junto. Por quê? Porque o espírito do homem, ele entende das coisas do homem, ele conhece os pensamentos do homem, então as nossas linhas de pensamento humanas são de uma maneira. As linhas de pensamento de Deus são de outra maneira diferente. Nós, quando Cristo nos deixou o seu espírito, dentro de nós começou a habitar o Espírito de Deus de maneira intensa. Um espírito que, se a gente for ver lá no Antigo Testamento, que se movia somente nos profetas, somente nos sacerdotes, somente em alguns reis. Então, esse espírito acessível a todos nós na nossa realidade de hoje nos faz conhecer os pensamentos de Deus. E isso tudo nos leva a pensar numa coisa, tá, mas se Deus está em mim, ele faz parte de mim? Faz, ele faz parte da gente. E nós, como criação de Deus, nós temos provas disso. Há um tempo atrás, um grupo de estudiosos, eles começaram a estudar o DNA humano. E o DNA, basicamente, usando agora uma linha que a gente conhece, que é a linha do design inteligente, quando a gente começa a ver o DNA, como é que ele funciona e tudo mais, a gente pensa, cara, se não foi uma mente altamente superior e diferenciada da nossa que criou isso, então o acaso não pode ter feito uma coisa assim. Então, tem um design inteligente atrás dessas coisas. Pelo próprio desenho, pela própria forma dele. Isso significa que ele é algo que foi pensado anteriormente. Mas tem algo diferente dentro do DNA. Esses cientistas eles começaram a estudar algumas coisas. E eles começaram a ver que dentro dos códigos genéticos, quatro algarismos ficavam fazendo um loop ali dentro, se repetindo. Ficava lá 10, 5, 6 e 5. Ficava um loop com esses números codificados dentro da nossa sequência genética. De todas as pessoas, esses mesmos números se repetindo e fazendo esse loop dentro da cadeia de DNA. Esses cientistas eles começaram a estudar isso em relação a algo. O que? O alfabeto hebraico, em que cada letra também simboliza um número. Aleph simboliza também o número 1, Bet, número 2, Gimel, número 3, Dalet, o número 4, Re, Vav, Zain, Het, Tet, e aí até o final, as 22 consoantes do alfabeto hebraico, elas representam números. E foi começar a ser associado. O número 10 seria a letra Yod, o número 5 a letra Re, o número 6 a letra Vav e o número 5 novamente a letra Re. Isso formaria essas quatro letras em sequência no hebraico. Essas quatro letras em sequência, elas são a representação do nome do Senhor, do nome de Deus. O nome ao qual a gente ainda não sabe como é que se fala, o certo, a pronúncia certa de como se fala. Deus não é o nome de Deus. Deus é o que ele é. Então, o nome dele seria esse, representado por essas quatro letras, o qual a gente perdeu com o passar do tempo a pronúncia correta. Minha opinião, minha crença pessoal, que isso se perdeu justamente para reforçar, para que nós não tomássemos o nome de Deus em vão. Tanto que ainda hoje em alguns lugares de Israel eles conhecem Deus por Hashem. Hashem significa o nome só em hebraico, desculpa.
esses 4 caracteres, então, eles representariam para nós como se fosse uma assinatura. O DNA tem a assinatura de quem? Do autor. Assim como toda obra, assim como toda obra tem a assinatura do seu autor, Deus colocou a assinatura dele em nós. E isso nos faz atestar de que o Espírito de Deus habita em nós. Deus está dentro de nós. Então, a mente dele também habita em nós. Nós só temos que ter o acesso a esses pensamentos e essa mente. E esse acesso ele vem como? Com a comunhão, com a proximidade. Pois quem conheceu os pensamentos do Senhor? Então, a gente tem que parar para pensar nisso. Nós temos esse acesso à mente do Senhor, aos pensamentos do Senhor. Então, por quê? Para nós termos outra visão de várias coisas na nossa sociedade, inclusive. Nós temos que ter essa visão. E é isso que Paulo estava frisando para os coríntios. Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo. Como assim? Aquele espírito, o modo de pensar em que o mundo tinha, eles não tinham, mas o espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Tem coisas que Deus faz que nós só vamos entender pelo Espírito do Senhor. Então, essa é a chave para isso tudo. 1 Coríntios 2,14. Mudei a tradução, estou usando agora aqui a Almeida, século 21. Diz assim: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas, e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. É a afirmação daquele versículo anterior. É só uma repetição, como se fosse. A expressão que ele usa aqui, o animalis homo, Paulo, ele não quer dizer como muitos interpretam esse versículo como uma pessoa escravizada pelos desejos do pecado e tudo mais, mas é alguém que está somente com um instinto natural, com um instinto natural. O instinto natural, basicamente, não é alinhado com o Espírito de Deus. Uma vez eu vi alguém falar que nós não temos que ensinar para as crianças o errado. Nós temos que ensinar para as crianças o que é o certo. Porque crianças pequenas já sabem fazer muita coisa errada. Já sabe jogar pedra no vidro, já sabe querer bater nos bichinhos, já tem esse instinto natural. Nós temos que ensinar o caminho correto. Então, o animalis homo, né? O homem natural, com instintos naturais, ele não vai compreender as coisas de Deus, porque ele não vai analisar essas coisas pela ótica divina, ele vai analisar essas coisas pela ótica humana, e aí vai ter confusão. O homem natural, ele não entende das coisas do espírito, porque a sabedoria, ou seja, aquilo que ele pega todo o conhecimento dele e aplica, ela está num nível humano. É a sabedoria humana. A sabedoria humana é quando tu pega o conhecimento que tu tem e aplica dentro da esfera de pensamentos humanos. Então a gente vai ter a sabedoria humana dentro disso. O espírito, ele é a fonte da doutrina do evangelho. Ou seja, para a gente entender, compreender e ter acesso a tudo que o Senhor quer nos passar, nós temos que ter esse link com a mente dele. E o link que nós temos é o Espírito Santo. A mente de Deus está em Deus. A mente do homem está no homem. Então nós precisamos de um link, nós precisamos de um contato, de um condutor que vai fazer essa ponte entre a mente de Deus e a mente do homem. Quando Cristo veio à Terra, ele tinha compactado dentro de um corpo humano a mente dele e ele sendo Deus tinha a mente de Deus. Mas nós não somos assim. Então nós precisamos de um contato entre a nossa mente e a mente de Deus, que é através do Espírito Santo. 1 Coríntios 5:1. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. Ou seja, ele falou tudo aquilo em alguns versículos falando da mente do Senhor, dos conceitos vindos do Senhor. Por quê? Porque a comunidade de Corinto estava meio bagunçada. E dentro dessa bagunça, nós temos a imoralidade. E essa imoralidade ela gerou várias coisas dentro da comunidade. Uma delas foi essa que ele cita o exemplo, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai.
Tem três interpretações que a gente usa estudando a história dentro dessa situação. A primeira é que esse homem adulterou com a madrasta dele enquanto o pai dele estava vivo. A segunda é que o filho se casou com a madrasta depois da morte do pai dele. Por que a gente interpreta isso? Porque ele está dizendo para possuir a mulher de seu pai e não a sua mãe. Então fica uma interpretação de que não seria a mãe dele. Terceira, ele passou a viver maritalmente, né, casado, entre aspas, junto, né, com a madrasta dele depois que o pai dele morreu. Em qualquer um dos casos, a lei romana ela atribuía isso como incesto. Então, Paulo ele condenou o comportamento dessa pessoa dentro da comunidade com base no judaísmo, que proíbe o envolvimento do filho com a esposa do pai, está em Levítico 18:8, Deuteronômio 22:30, 27:20, e as leis do próprio mundo, que não era um mundo segundo a doutrina de Deus. No caso, ele usou a lei romana, né, para isso. A lei romana proibia e o judaísmo também. Então ele usou os dois argumentos para dizer que essa atitude que estava se mostrando dentro da comunidade, ela não fazia o mínimo sentido para alguém que queria andar com Deus, porque nem mesmo o pessoal que era de fora, por isso que ele diz ali que imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ou seja, pela lei romana que regia, não encontrava esse comportamento. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a sua causa para ser julgada pelos ímpios em vez de levá-la aos santos? O que ele quer dizer com isso? Assim como não cabia ao apóstolo nem à igreja julgar os de fora, seria dever deles julgar os de dentro. 1 Coríntios 5:12, né? O que acontece? O pessoal, quando tinha uma bronca com alguém, eles levavam essa bronca para os magistrados romanos. Eles não tentavam resolver isso dentro da comunidade. Eles levavam isso direto para a lei, quando era algo que poderia ser resolvido dentro da comunidade, quando era algo que poderia ser resolvido dentro da igreja. E a gente consegue ver o quê? Que esse caso de incesto que Paulo citou anteriormente não foi levado para os magistrados, foi ocultado. Mas os casos mais leves, eles levavam. O cara discutiu porque achou que o vizinho tinha roubado uma galinha. Vamos levar para os magistrados. Mas o cara que estava praticando incesto, eles não fizeram nada. Então, tinha uma diferenciação dos tipos de julgamento que a própria comunidade fazia. Então, Paulo estava tentando alinhar isso também. Isso na nossa sociedade atual, ele é muito interessante, porque como eu disse anteriormente, Paulo ele se inseria nas culturas e dá para se notar que o desejo dessas comunidades era com que a cultura em que elas estivessem implantadas, elas fariam um impacto, fariam uma diferença de comportamento, de atitudes. Uh, por exemplo, tem lá o Joãozinho, que é da comunidade X, e chegou um ponto para a liderança da comunidade que ele estava batendo na mulher dele. Ah, não, vamos orar para que o Joãozinho se arrependa. Não, vamos orar? Sim, colocar em oração pela mudança de coração, pela transformação? Sim, mas a parte humana, a parte natural seria levar às autoridades policiais, levar até as autoridades responsáveis. Então, não é porque a pessoa se professa irmão que ela está acima da lei e que a lei humana já não vale nada para nós. Então, teria que ser desse procedimento, inclusive atualmente. Ah, então, essas questões internas elas tinham que ser resolvidas dentro da comunidade para Paulo. Esse era o ponto que Paulo citou. Uma dicas de leitura que eu dou é o quê? Uma coisa interessante para a gente quando está estudando é conhecer um pouco da história dos estudiosos que dedicaram parte da vida para estudar as escrituras e tudo mais. Então eu deixo a dica dos grandes teólogos. É um livro que é uma síntese, né, dos pensamentos teológicos em 21 séculos da igreja. Fala a história de vários aqui, né? E esse aqui é um pouco mais antigo, que são os grandes teólogos do século XX. É bem interessante também, então vale a dica de leitura. Beleza? Para fechar, então, o que a gente pôde ver com essas
esses pontos que Paulo levantou para a comunidade, tudo se resume em buscar pela presença de Deus, e o Espírito Santo que nos foi dado é que vai fazer o link entre nós e a presença de Deus. Então, esse é o ponto, essa é a chave para nós termos uma vida alinhada com a vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Até a próxima.